No dia 28 de novembro, Vênus se encontra com os nodos lunares. E aí, será que trará questões kármicas à tona? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente mergulhar nesse movimento, eu vou deixar aqui o vídeo do Plutão e os nodos, que eu falei bastante, né, inclusive da possível origem ali, dos significados, o que representam essas questões todas dos nodos lunares, também relacionado à astrologia védica, né? Então vale a pena dar uma assistida quem não viu para entender um pouco mais desse movimento. Bom, então aqui, né, ninguém nem sabe o que a Vênus representa. Ninguém sabe que a Vênus representa amores, dinheiro, né, finanças, sustento, da onde a gente tira o nosso sustento, né? Ou melhor dizendo, a forma como a gente ganha o nosso sustento, os relacionamentos em geral, parcerias, acordos, né? A estética, o senso de beleza, moda, harmonia, diplomacia, o feminino, tudo que é estético, tudo que é tido como belo, refinado, arte, chamada de pequena estrela da sorte da astrologia que distribui benesses por onde passa. Também traz uma sementinha de revolta, de transgressão, de rebeldia, né? De simbolizar muito mais do que um adorno como as pessoas gostam de atribuir a Vênus, porque herdou de Urano, de quem é filha. Isso mesmo, Afrodite, né, para a sabedoria grega, ela é filha de Urano e não de Zeus. Então é muito importante também considerar que ela tem esse potencial, né, de ir além daquilo que as questões culturais que ela representa também. Os relacionamentos podem ser algo muito mais, muito além daquilo que simplesmente é colocado aí pra gente na sociedade. Lembrando que os nodos lunares, né, assim chamados de Rahu e Ketu na astrologia védica, ou cabeça do dragão e cauda do dragão, são uma espécie de cálculo, uma interseção entre o Sol e a Lua e não são planetas, né? A principal função desses pontos é indicar os eclipses. Tanto é que isso está contado lá na história da sabedoria hindu, que eu falei sobre o que o Rahu e o Ketu simbolizariam para os eclipses. Então quem não viu o vídeo, dá uma assistida, porque vale a pena compreender de onde vem todas essas questões, inclusive a questão kármica. Eu sempre falo isso, eu não trabalho com astrologia kármica, respeito quem faz, mas aqui no canal eu tento trazer uma visão um pouco mais simples sobre isso, para a gente trabalhar e entender com mais facilidade. No caso aqui, esse encontro da Vênus com o nodo sul, no caso, né, que é o Ketu, a cauda do dragão, é o momento ali onde ela está recebendo um fluxo de energias, entradas de energias que precisam ser purificadas. Portanto, a gente pode falar que ela está recebendo energia negativa. Muita gente vai falar, isso está vindo do passado, isso está vindo... A gente, né, tenta dar esses sentidos para explicar muita coisa. Mas vamos nos ater ao que é mais simples e o que a gente pode trabalhar e desenvolver a partir daí, que é essa ideia de limpeza. Então os temas da Vênus estão recebendo essa carga negativa e a gente precisa fazer esse filtro, fazer essa limpeza para que saia do outro lado purificado, uma energia mais pura, mais leve e não afete os relacionamentos. Se esse potencial que acontece agora no dia 28 recebendo essa carga negativa, se isso for mantido, se isso não for tratado de alguma forma, né? E aí vai depender muito de cada um, das crenças, dos rituais, do que trabalha, do que tem abertura para trabalhar, essa energia pode muito causar coisas, né? Causar efeitos aí nos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Então é por isso que é importante fazer essa limpeza. O que entrar no dia 28 precisa ser limpado, né? Até um pouco antes, né? Como que estão os temas da Vênus nesses dias? Está recebendo essa carga negativa ou não? Precisa dessa limpeza, precisa dessa purga, principalmente da gente enxergar esse lado negativo. Muita gente tem dificuldade, prefere fingir que não está acontecendo alguma coisa do que ter que lidar com essas coisas que são tidas como
pesadas, né? Muita gente até brinca, né? Nossa, tá uma vibe estranha, tá uma vibe não sei o que, a energia, isso, a vibração, aquilo. Prefere, né, não olhar para esse lado e isso vai causar algum efeito, vai manifestar de alguma forma. Muito similar ao que a gente teve com o Sol, né? Encontrando com os nodos lá no dia 18 de outubro e desde então eu falei bastante ali no mês de outubro a importância que a gente tinha, né, que purificar, que a gente tinha que sair do mês de outubro mais leve, e agora a mesma coisa está acontecendo com a Vênus, que precisa fazer esse movimento antes de ingressar em Escorpião, porque se não for feito dessa forma, quando intensificar a energia, a tendência é que isso venha com muito mais força, com muito mais passionalidade, com muito mais eletricidade para a gente purgar, para a gente limpar, para a gente fazer esse trabalho. Então aproveitar essas oportunidades vai ser primordial. E aquilo que entrar precisa sair, não pode ser retido. Então a questão dos filtros, né? E aí depende do filtro de cada um, de como que cada um enxerga as relações, de como que cada um trabalha isso internamente, porque a tendência é que, né, como se fosse realmente uma peneira ali, uma filtragem. A água entrar suja e precisa sair limpa do outro lado, precisa passar por uma vela, por um filtro, né, para reter a sujeira. Mas, na verdade, aqui no caso, a gente não deve reter, a gente tem que eliminar, tirar de dentro de si, jogar fora, né, da forma que achar, né, use o ritual, use magia, use limpeza, o que for necessário, para que essa energia não fique dentro da gente e que não nos prejudique de diversas formas. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então essa é a mandala do momento em que Vênus se encontra com os nodos lunares, acontecendo no dia 28 de novembro, às 8h46 da manhã do horário de Brasília, mapa traçado aqui para contagem, e a gente vê a Vênus a 22 graus de Libra, fazendo conjunção ao nó do sul, 22 de Libra também, e oposição ao nó do norte a 22 de Áries, né? Ou seja, aqui é onde entra a energia a ser limpada, a energia, né, que muita gente chama de kármica, de coisas do passado. Independente do que seja, a gente está recebendo essa carga e agora a gente precisa limpar, precisa dar um refinamento aí, né, que o signo de Libra pede, signo que inclusive é regido pela própria Vênus. A gente tem que aproveitar nesse sentido. O que entrar, seja de negativo, seja de, né, considere aí as questões que achar pertinente, mas o que entrar precisa ser limpado e sair do outro lado de forma purificada. Não pode ficar, porque se ficar, tende a criar cargas, né? As situações ali que podem ser negativas e que podem ativar muita coisa aí. Ou seja, se a gente recebe tudo isso que está entrando aqui no Nó do Sul, né? Essa energia que muitas vezes vem muito carregada, porque vem para cá para que haja uma limpeza. Às vezes também a gente faz esse tipo de filtro. Nós aqui, principalmente quem tem consciência, está agindo como filtro no mundo. Toda vez que a gente deixa de colocar negatividade no mundo, seja através de atitudes, de palavras, de pensamento, principalmente pensamentos, né? A gente se acostumou a ter pensamentos negativos. Então a gente está agindo como se fosse um filtro, né? Uma vela ali que tira a impureza do que entra e tende a manter, né? Ancorar cada vez mais luz, positividade. Mas não é essa coisa assim também de virar good vibes, né? Essas coisas assim que as pessoas embarcam, esses movimentos que as pessoas embarcam e que acabam não dando nada. Cria ali uma ilusão de que todo mundo é feliz, é evoluído, etc. E não enxerga a polaridade, né? Não enxerga a dualidade do mundo. O mundo em que nós estamos, ele é dual, ele sempre vai ser dual. A questão do princípio hermético da polaridade, mais uma vez, né? Tudo tem seus polos, tudo é duplo e os extremos podem ser reconciliados, é o que diz o princípio hermético da polaridade. Mas isso mostra que esse mundo nunca vai ter só uma situação. Então, a gente às vezes pensa, então vai ser sempre um lugar quente a partir de agora. Não, de alguma forma o planeta ainda vai tentar oscilar, né? De mudar
para o polo da temperatura onde seja mais frio, mais ameno. E a gente vê que cada vez mais há esse esforço por conta dessa dualidade. Então, falando de questões de clima, até questões mais, né, filosóficas, como o bem e o mal. Não existe o bem e o mal, né? Nunca vai existir só o bem ou só o mal. As pessoas não são só boas ou só más, né? Elas oscilam. A gente precisa compreender mais essa natureza humana como algo muito mais complexo do que, fulano é mal, fulano é bom, etc. Não. A gente pode estar no mal ou a gente pode estar no bem, a gente pode estar no positivo ou pode estar no negativo. E isso mostra o trabalho que esse nodo, né, com a Vênus ali está fazendo nesse período. Então é muito importante a gente entender também que não é só pensar positivo, não é mais do que isso, né? A gente precisa absorver essas ideias, entender essas ideias num nível que talvez seja até desafiador, porque às vezes a gente acha que eu sou uma pessoa boa porque fiz isso ou deixei de fazer aquilo. Não é bem assim. Tudo é mais no interno. A gente tende a olhar mais o externo, apesar de que aqui fica difícil porque a gente está falando de um signo que fala do social, dos outros, mas o nó do norte está em Áries, então querendo ou não a gente precisa desenvolver essa parte aqui também, que é onde sai a energia, né, após ali a limpeza e tudo mais. E a gente observa também que a Vênus está caminhando para formar a quadratura com Plutão, então é mais um indício ali dessa necessidade de limpeza, dessa necessidade de purga. Também se aproxima para formar o sexto com Mercúrio, são energias que a gente vai trabalhar pelos próximos dias e é importante considerar. E tem um trígono com a Lua, né? A Lua passando ali em Gêmeos, logo após atingir a fase, né, de lua cheia, então ainda intensa, muito forte, muito, né, como eu falei no vídeo da agenda, precisando de dinamismo ali, de liberdade, de circulação, de espaço, tudo isso, mas também está envolvida nesse processo da Vênus a partir de uma energia fluente que é um trígono. Só que se a gente não prestar atenção, o emocional aqui, por mais que seja fluente, ele vai trazer as oscilações para os temas que a Vênus representa e com essa energia negativa que está entrando, é o potencial às vezes de conflito, de muita coisa ali que pode não ser positiva, mas que também faz parte. O que isso quer dizer? Quer dizer que saber desse movimento por si só não vai tirar a gente, né? Não vai proteger a gente precisa fazer ali de acordo com a crença de cada um, de acordo com o que cada um trabalha, de acordo com o entendimento, a ressonância interna, precisa se proteger, precisa fazer as limpezas, precisa jogar fora aquilo que não está prestando. Mas se nada disso for feito, as situações que vão manifestar, porque o aspecto sempre se manifesta, vocês já devem ter reparado, vão trazer também esse toque aí dessa necessidade de limpeza, essa necessidade de purga, né, de fazer essa filtragem. Então, por mais que, né, no mundo em si a gente tenha, as pessoas na sua grande maioria não sabem, porque não acompanham a astrologia por vários motivos, elas vão manifestar isso de uma forma ou de outra, da forma mais desafiadora possível. Então, o que vale aqui é a gente pensar, entender esses movimentos, como que a gente vai absorver, mas principalmente como que a gente vai lidar, porque o aspecto vai manifestar e a gente tem aí o desafio. Aí o ascendente caindo a 25 graus de Capricórnio, né, muito próximo aqui do Plutão. Plutão, né, também, que a Vênus está caminhando ali para fazer a quadratura minguante, que vai acontecer no dia 3. O Plutão, né, a Vênus está caminhando para fazer a quadratura minguante no dia 3, então vai continuar essa necessidade de limpeza, de purga e tudo mais. E o Capricórnio trazendo para a gente a necessidade de ter uma estrutura, focar na concretização dos resultados, muito importante. E o que isso quer dizer, né? Que essa energia que está entrando, ela pode atrapalhar a manifestação positiva daquilo que a gente vinha preparando aí nos temas da Vênus. Então vale a pena ter os radares ligados a 1000% para isso. Assim como chamar para si a responsabilidade, lidar melhor com os desafios, né? Ter uma maturidade para encarar aquilo que for necessário, fazer aquilo que for necessário e ter uma ambição também, ambição no sentido de realizar algo, de deixar um legado, de construir coisas que durem
passem pelo teste do tempo e fiquem como legado aí para as próximas gerações. E também a estrutura das relações, dos temas da Vênus em si também precisam ser considerados. Incorporando tudo isso, o Capricórnio traz uma rigidez, uma austeridade também, que às vezes um pragmatismo que beira ali o pessimismo. Então tem que tomar uma certa atenção com esse ascendente, porque pode influenciar o nosso comportamento de maneira que a gente caia exatamente aqui na Vênus com o Norte Sul. Ai, não vai dar certo, ai meu Deus, e agora? Aquela coisa toda entra no negativo e acaba ativando exatamente isso aqui, que é a necessidade de limpeza. E o meio do céu, a bússola aí caiu o signo de Libra a 21 graus. Então a gente vai ter essa pressão social muito grande, a pressão do outro, a pressão de que muitas vezes os relacionamentos vão influenciar nessa parte aqui do aspecto, e pode ser a partir daí que entra isso, porque estão esperando da gente na vida pública, carreira e profissão, um equilíbrio, uma harmonia, né, que a gente faça ali para satisfazer o outro, satisfazer as vontades do outro, focando nas parcerias, focando nas relações em geral, mas isso tudo pode desafiar os temas da Vênus no sentido também do amor próprio, no sentido que a gente precisa puxar um pouquinho para o lado onde está o nó do norte, que é em Áries, né? E falar sobre o eu, olhar primeiro em como eu preciso me purificar para depois cair dando pitaco na vida dos outros, né? Aquela velha história, coloque a máscara primeiro em si e depois ajude o colega. Então vale pensar nisso tudo para aproveitar melhor os potenciais, e é tudo isso que eu vejo nessa mandala, né? Vamos seguindo aí e fazendo esse processo de limpeza dos temas da Vênus. Vocês viram lá que basicamente a Vênus vai encontrar com os nodos e está se aproximando do Plutão. Então, nesse caminho, mais uma vez, vai ter a importância da purificação, de purgar, de olhar aquilo que o Plutão muitas vezes expôs enquanto eles fizeram oposição, porque agora eles vão fazer a quadratura minguante, né? Mais um ciclo se fechando aqui no Astro Libertação, e a gente está acompanhando desde o início. Então, é importante já fazer essa limpeza, porque quando ficar exato, e a gente vai falar a respeito aqui também, vai intensificar ainda mais a necessidade de fazer o que eu falei, né? Transmutar, pegar algo negativo, tirar de dentro de nós e deixar algo mais leve, mais puro, mais suave, mais fácil de lidar. À medida que a gente não trabalha dessa forma, tende até a contaminar aquilo que a gente não prestou atenção. Então, os temas da Vênus estão sujeitos a essa contaminação, como eu falei lá no início, e é preciso limpar. Esse limpar vai depender aí de cada um, de como trabalha. Aqui, no caso, a gente, no Astro Libertação, não faço discriminação, então é cada um aí que sabe, né, de acordo com a crença, de acordo com o nível de conhecimento, com os estudos, né, outros saberes arcanos, ocultos, como eu falei, da magia e tudo mais. O que for necessário, faça para que essa energia não fique retida. E aí vamos lembrar dessa simplicidade dessa visão, porque muita gente torce o nariz. Ai, mas é só fazer um banho? É só fazer uma limpeza, tomar sal grosso, aquela coisa toda? Talvez sim. Talvez seja o mais simples, mas o simples feito com o coração, com o entendimento, vale muito mais a pena do que teorias e aí que vai, e que a gente, infelizmente, por uma questão de como as coisas se manifestam nesse mundo, não consegue comprovar. Agora, o que a gente consegue entender é a lei da causa e efeito, o princípio hermético da causa e efeito, né? Tudo que a gente começou um dia vai trazer um efeito, né? Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Às vezes a gente não entende quando as coisas acontecem porque a gente plantou lá atrás, né? Não prestou atenção, ficou perdido aquilo ali e o resultado parece que veio do nada, que foi uma punição, que foi um castigo, que foi coisas desse sentido. Às vezes a gente prefere essa visão, que eu vou chamar de perversa e cruel, do que a gente entender que nós mesmos, talvez por uma questão de consciência, de nível de consciência, pelo melhor que a gente tinha lá atrás, não conseguiu entender que a gente estava iniciando um movimento que daria o resultado que a gente tem hoje. Então às vezes fica difícil, é por isso que tem aquela
aquele pensamento, né, que quando a gente olha para trás fica mais fácil, a partir do momento que a coisa tá acontecendo já, fica mais fácil a gente saber quando começou. Mas aí tem que fazer o movimento que eu sempre falo, de procurar nas agendas, trazer as memórias, né, porque nem sempre a gente lembra da mesma forma. E vale lembrar que memória também é um negócio que engana. Às vezes a gente lembra com uma certa carga emocional e não foi exatamente assim que a coisa aconteceu. E a memória, ela não é como se fosse um vídeo que fica gravado, né? É uma sinapse que a mente faz para tentar, né, trazer as recordações, levar a gente até aquele momento. Então tem que ter um certo cuidado, tem que ter ferramenta, tem que ter um certo conhecimento aí também. Mas o principal de tudo é reconhecer que nós somos o principal agente causador de tudo e às vezes a gente só não se dá conta do que está fazendo. Mas aí trabalhando a consciência, aprendendo, não tem nada de errado, não tem nada de... por que eu não sabia disso antes? Se eu soubesse disso antes, né? Não sei o quê. Todas essas lamúrias que não levam a nada. A gente precisa pegar, estudar, porque também não tem que acreditar em tudo que eu tô falando. Pega, estuda, faz o seu próprio caminho, sua própria jornada, para você trabalhar tudo isso e entender cada vez mais, reconhecer o seu potencial, o seu livre-arbítrio, respeitado pela astrologia e pela energia primordial criadora de tudo, o sagrado, divino, Deus, Olodumare, Tupã, né? Os nomes são vários, mas o princípio gerador, o princípio criador é um só. Então vale a pena atentar para tudo isso, né? Fica aqui talvez um alerta, não sei, se é que eu tenho esse direito, e que a gente possa aproveitar mais esse movimento de forma positiva. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre esses movimentos, esses trânsitos, como que pode estar recebendo isso no mapa natal, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.